Olá, sou o SOS. Para todos os condutores de Pernambuco. Pause o vídeo para ler também as informações com calma. Consequências da falta de comunicação de venda. Vendeu seu carro? Comunique imediatamente ao Detran. Se não fizer o comunicado assim que assinar o documento de compra e venda, CRV, e se o novo proprietário não fizer a transferência, todas as multas, IPVA e outros débitos do veículo serão de sua responsabilidade, além das responsabilidades civil e criminal no caso de envolvimento do veículo em acidente de trânsito. Segunda via de documentos autenticados ou reconhecimento de firma. É possível? A resposta é não. Essa é uma dúvida bastante frequente e vamos respondê-la. Em regra, documentos que foram autenticados ou reconhecido firma não ficam arquivados no acervo do cartório. O serviço é realizado, e o documento é devolvido ao usuário, não ficando na serventia nenhum registro documental. O licenciamento de veículo refere-se ao processo pelo qual um veículo é registrado e autorizado a circular legalmente em uma determinada jurisdição, geralmente um país ou estado. Esse processo envolve o pagamento de taxas e a obtenção de documentos que comprovam que o veículo está em conformidade com as regulamentações locais de trânsito e é seguro para circular nas vias públicas. Os principais elementos do licenciamento de veículos incluem: 1. Renovação anual. Na maioria dos lugares, os proprietários de veículos são obrigados a renovar o licenciamento anualmente. Isso geralmente envolve o pagamento de taxas que variam dependendo do tipo de veículo, idade e localidade. 2. Inspeção veicular. Em algumas regiões, os veículos podem precisar passar por uma inspeção para garantir que atendam aos padrões de segurança e emissões. Somente os veículos que passam na inspeção são elegíveis para o licenciamento. 3. Pagamento de impostos e taxas. Além da taxa de licenciamento, os proprietários de veículos podem precisar pagar outros impostos e taxas, como IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, que é um imposto anual sobre a propriedade de veículos. 4. Documentação legal. Após o pagamento das taxas, o proprietário recebe uma documentação legal que comprova que o veículo está licenciado para circular. Isso geralmente inclui um adesivo que deve ser colocado no veículo para indicar que está atualizado. O não cumprimento das exigências de licenciamento pode resultar em multas, apreensão do veículo ou outras penalidades. Portanto, é crucial que os proprietários de veículos cumpram as regulamentações locais e renovem o licenciamento de seus veículos conforme exigido pela legislação em vigor em sua área. O que acontece se for pego na blitz? IPVA atrasado. Carro não pode ser apreendido em blitz por causa de IPVA atrasado, dizem tributaristas. Porém, a falta do CRLV pode acarretar multa pecuniária. É inconstitucional apreender carro em blitz porque o motorista está com o IPVA atrasado. A expressão veículo com restrição geralmente se refere a um veículo que possui algum tipo de limitação, proibição ou impedimento em seu uso ou propriedade. Existem várias razões pelas quais um veículo pode ter restrições. Algumas das razões comuns incluem: 1. Gravame financeiro. O veículo pode ter uma restrição devido a um financiamento pendente. Isso significa que o proprietário ainda deve dinheiro ao financiador e, portanto, o veículo não pode ser vendido ou transferido sem a quitação da dívida. 2. Impedimento legal. O veículo pode ter sido envolvido em atividades ilegais, como roubo, e pode haver restrições legais associadas a ele. Em alguns casos, veículos envolvidos em crimes podem ser apreendidos pelas autoridades. 3. Leasing. Se o veículo estiver em um contrato de leasing, pode haver restrições quanto à venda ou transferência de propriedade sem a devida autorização da empresa de leasing. 4. Sinistro de seguro. Se o veículo foi declarado como perda total devido a um acidente ou outro sinistro, pode haver restrições em seu registro. 5. Problemas técnicos ou de segurança.
Em alguns casos, um veículo pode ter restrições devido a problemas técnicos ou de segurança que precisam ser corrigidos antes que possa ser legalmente utilizado na estrada. 6. Questões ambientais. Em algumas jurisdições, veículos que não atendem aos padrões ambientais podem ter restrições, e podem exigir modificações para cumprir os regulamentos antes de poderem circular. Ao considerar a compra de um veículo com restrição, é crucial investigar a natureza da restrição e entender o processo necessário para removê-la. Isso pode envolver a resolução de problemas legais, a quitação de dívidas, ou a realização de reparos e inspeções necessárias. Antes de tomar qualquer decisão, é aconselhável buscar a orientação de profissionais, como advogados ou especialistas em veículos, para garantir que todas as questões sejam tratadas adequadamente. A expressão restrição de gravame geralmente está relacionada ao contexto de veículos e financiamentos. Vamos entender os termos. 1. Gravame. Um gravame é uma anotação no documento do veículo que indica que existe uma restrição sobre o mesmo. Essa restrição geralmente está relacionada a financiamentos ou empréstimos nos quais o veículo foi utilizado como garantia. 2. Restrição de gravame. Quando se menciona a restrição de gravame, refere-se ao fato de que existe uma limitação ou condição específica associada ao gravame registrado no veículo. Essa restrição pode incluir, por exemplo, a proibição de vender o veículo sem quitar o financiamento pendente. Em termos simples, se um veículo tem uma restrição de gravame, isso significa que ele está sujeito a certas condições devido a um financiamento ou empréstimo pendente. Antes de comprar ou vender um veículo com restrição de gravame, é crucial entender os termos dessa restrição e garantir que todas as obrigações financeiras associadas ao veículo sejam cumpridas. Para obter informações específicas sobre a restrição de gravame de um veículo em particular, é aconselhável consultar o Departamento de Trânsito, DETRAN, ou a entidade responsável pelo registro de veículos no seu país, pois os procedimentos podem variar de acordo com a legislação local. Se o seu veículo foi leiloado, há algumas considerações importantes a ter em mente, dependendo do contexto. Aqui estão algumas informações gerais que podem ser úteis. 1. Verifique os detalhes do leilão. Descubra quem realizou o leilão e obtenha informações detalhadas sobre o processo. 2. Documentação do veículo. Certifique-se de que toda a documentação do veículo, como o título, esteja em ordem. Se o veículo foi leiloado por razões como apreensão policial ou recuperação de sinistro, a documentação pode ser diferente. 3. Condição do veículo. Saiba em que condição o veículo está. Os veículos leiloados podem variar de carros em bom estado a salvados. 4. Pagamento e transação. Entenda os termos de pagamento e os requisitos para a transferência de propriedade. Os leilões geralmente têm prazos específicos para o pagamento. 5. Inspeção prévia. Se possível, realize uma inspeção prévia do veículo antes do leilão para avaliar seu estado e identificar possíveis problemas. 6. Leilão online ou presencial. Dependendo do tipo de leilão, seja online ou presencial, os processos podem variar. Certifique-se de seguir as instruções fornecidas pelo leiloeiro. 7. Registro e licenciamento. Após a compra, certifique-se de registrar o veículo em seu nome e realizar todas as etapas necessárias para o licenciamento. 8. Histórico do veículo. Obtenha o histórico do veículo, especialmente se ele foi recuperado de um sinistro. Isso pode afetar seu valor de revenda e a elegibilidade para seguro. 9. Custos adicionais. Esteja ciente de quaisquer custos adicionais, como taxas de leilão, taxas de transferência de propriedade e outros encargos. 10. Seguro. Certifique-se de organizar o seguro do veículo o mais rápido possível após a compra. Se você tiver mais informações específicas sobre o motivo do leilão ou outras circunstâncias, posso fornecer orientações mais precisas.
A expressão veículo recuperado geralmente se refere a um veículo que foi roubado ou furtado e posteriormente localizado e devolvido ao proprietário pelas autoridades policiais. Quando a polícia recupera um veículo roubado, ele passa por uma série de procedimentos, como identificação do proprietário, investigação adicional e, finalmente, a devolução ao legítimo dono. A recuperação de veículos roubados é uma parte importante do trabalho policial, pois ajuda a reduzir os crimes relacionados a veículos e fornece um senso de justiça para os proprietários prejudicados. Se você recebeu a informação de que seu veículo foi recuperado, é importante entrar em contato com as autoridades responsáveis para obter informações detalhadas sobre o processo de devolução e qualquer procedimento subsequente que possa ser necessário. Lembre-se de que as informações específicas podem variar dependendo da jurisdição e das políticas locais. Se tiver mais perguntas ou se precisar de informações específicas, recomendo entrar em contato com a polícia local ou a autoridade responsável pela recuperação de veículos em sua área. No contexto de veículos, a alienação fiduciária é um mecanismo bastante comum em transações de financiamento. Ao optar por um financiamento com alienação fiduciária de um veículo, o proprietário, devedor, transfere a propriedade do veículo para o credor, instituição financeira, como garantia do empréstimo. Essa transferência de propriedade é condicional e temporária, e o devedor mantém a posse e o direito de uso do veículo enquanto cumpre suas obrigações financeiras. Aqui estão alguns pontos-chave relacionados à alienação fiduciária de veículos. 1. Transferência de propriedade condicional. A propriedade do veículo é transferida para o credor de forma condicional. Isso significa que o devedor continua a ser o proprietário legal, mas o credor mantém o direito de tomar posse do veículo em caso de inadimplência. 2. Registro do gravame. Uma característica importante desse tipo de transação é o registro do gravame no DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, ou órgão equivalente. Esse registro indica que o veículo está sujeito a uma alienação fiduciária e serve como alerta para terceiros de que o veículo está vinculado a uma dívida. 3. Posse e uso pelo devedor. Apesar da transferência condicional da propriedade, o devedor mantém a posse e o direito de uso do veículo durante o período do financiamento, desde que cumpra com as obrigações contratuais, como efetuar os pagamentos mensais. 4. Reintegração de posse. Em caso de inadimplência, o credor tem o direito de buscar a reintegração de posse do veículo. Esse processo pode ocorrer sem a necessidade de intervenção judicial direta, de acordo com a legislação brasileira. 5. Quitação da dívida e retorno da propriedade. Após a quitação total do empréstimo, o credor emite um termo de quitação e o devedor obtém a liberação do gravame. Com isso, a propriedade plena do veículo é transferida de volta para o devedor. É fundamental que as partes envolvidas compreendam todas as cláusulas e condições do contrato de alienação fiduciária de veículo, uma vez que ele regula aspectos importantes da relação financeira entre o devedor e o credor. O que significa renavão do veículo? O termo renavão refere-se ao Registro Nacional de Veículos Automotores, que é um sistema utilizado no Brasil para cadastrar e controlar os veículos. O renavão é um número único atribuído a cada veículo registrado no país. O Registro Nacional de Veículos Automotores é gerenciado pelo Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, e tem como objetivo principal controlar e monitorar informações sobre os veículos em circulação no território brasileiro. O número do renavão é utilizado em vários processos relacionados a veículos, como transferência de propriedade, pagamento de impostos, licenciamento, entre outros. É importante destacar que o renavão é diferente do número da placa do veículo. Enquanto a placa é visível no veículo e pode mudar caso o veículo seja transferido para outro estado, o número do renavão é único e permanece o mesmo ao longo da vida útil do veículo. Verifique o histórico do veículo, incluindo eventuais acidentes, multas, sinistros e recalques. Serviços online ou consultas nos órgãos de trânsito podem fornecer essas informações.
chegamos ao final nas informações. Até o próximo vídeo.